Bem, gente, na aula passada nós começamos a discutir um pouco sobre o capítulo 6. Inclusive, eu não mostrei para vocês naquela aula qual era o capítulo. Seria esse daqui, que, como eu disse, tem uma quadrilha junina na capa, né? O título é A Cultura e as Suas Raízes. Então, na aula passada, na segunda-feira passada, nós começamos a discutir sobre esse capítulo, né, que fala sobre a questão cultural e a visão da sociologia sobre a questão cultural. E aí na aula nós falamos o que era cultura, vimos o conceito de Edward Taylor sobre cultura, os princípios que são fundamentais nas ciências sociais, levando em consideração esse assunto, esse tema, né? Falamos sobre a questão da cultura e da civilização, como muitos grupos, como os europeus, utilizaram a ideia de ser uma cultura superior para dominar outras culturas. Vimos que para o conceito de Norbert Elias e também de Marilena Chauí sobre o que é civilização e como eles enxergam cultura e civilização como coisas distintas, né, e não como sinônimos. Vimos também a discussão trazida pelo historiador Eric Hobsbawm, que vem falar sobre a questão de que a sociedade civilizada seria a concepção que a sociedade ocidental tem de si mesmo, né? E que vai propiciar movimentos como o imperialismo, que vamos falar um pouco mais sobre o imperialismo hoje. E encerramos a aula falando sobre a questão do etnocentrismo, que é quando um determinado grupo acredita que a sua cultura é superior às demais. E aí, por ele se colocar a sua cultura como centro do mundo, como centro de todas as coisas, ele acaba vendo as outras culturas de forma preconceituosa e como se elas fossem culturas inferiores ou culturas primitivas e mal desenvolvidas. E aí o que ficou faltando a gente ver na aula passada, para finalizar o tópico, foi a questão do relativismo cultural, né? O relativismo cultural, ela é uma visão, né, de uma análise que é proposta pela antropologia para evitar as visões etnocêntricas. O que é o relativismo? O relativismo cultural é você refletir, é você entender que as várias sociedades, que os vários grupos sociais têm concepções e valores diferentes dos nossos. E que esses valores e essa concepção de mundo, essa concepção de vida, não é nem melhor nem pior do que a nossa. Simplesmente é diferente. Isso porque a visão etnocêntrica, ela olha para o outro como um estranho, como um inimigo, como inferior, né? E olha isso levando em consideração as diferenças. Então, quando os europeus consideravam os africanos inferior aos brancos, quando os europeus consideravam os indianos inferior a eles, né, aos britânicos, por exemplo, eles viam isso se sustentando em quê? Nas concepções e nos valores europeus que eram muito diferentes das concepções e dos valores desses outros povos. Eles levavam em consideração essas diferenças culturais, econômicas, políticas, religiosas, organizacionais da sociedade, da organização da sociedade, e a partir daí eles criam o parâmetro para definir somos diferentes de vocês e logo somos superiores a vocês. Somos civilizados e vocês são primitivos, né? Então, a partir dessas diferenças, por não considerar que as concepções e os valores de mundo e de vida são diferentes e que não são nem melhores nem piores do que as demais, é que você tem abertura para o discurso etnocêntrico, entendeu? Quando você desrespeita essa ideia de que essas concepções e valores são distintas e que uma não é melhor do que a outra, você acaba abrindo espaço para um julgamento baseado em
questões culturais, né? Então, os europeus, por exemplo, levam para esses vários lugares a sua religião e tenta impor aos povos desses vários lugares os seus credos e a sua religião. Por quê? Porque os europeus acreditavam que só existia um único Deus, né? E que este Deus era verdadeiro e que as crenças religiosas deles também eram verdadeiras. Então, por isso que quando eles chegavam até uma comunidade de um povo que tinha uma religião diferente, eles diziam que aquilo ali não era real, que aquilo não era verdadeiro. Então tentava fazer o quê? Catequese, tentava proibir os cultos daquelas religiões tradicionais daquele povo, combatia, fazia missões, né, religiosas para tentar converter aquelas pessoas para a religião que os europeus acreditavam. Então o que a gente observa é que quando você não tenta entender que as concepções de mundo são distintas, você acaba fazendo uma coisa ou a outra. Ou tentando impor a sua própria visão de mundo para aquela pessoa, querendo que ela pense igual a você e que ela haja igual a você, como os europeus fizeram, ou então você julga aquele grupo como inferior, como ignorante, como incapaz, como alienado, né? Como inferior a você, porque não divide com você as mesmas concepções e os mesmos valores de vida e de mundo. Então, a gente tem que ter em mente que existe uma série de fatores que se interrelacionam e que vão criar as culturas, as muitas culturas que existem no mundo. E esses vários fatores, fator econômico, natural, histórico, social, né? Eles vão ser frutos de experiências muito diferentes. Cada povo viveu uma experiência muito distinta do outro, né? Viveu acontecimentos históricos diferentes, viveram em locais com meios ambientes diferentes, né? Tiveram experiências que outros povos não tiveram. E aí essas distintas experiências, quando somadas à forma como essas pessoas se relacionam, ao longo da história, é que vai criar cada uma das muitas culturas que existem. E aí a gente tem que levar em consideração a isso. Ele é diferente de mim porque ele tem experiências diferentes das minhas. Ele vive em um local cujas relações são diferentes das minhas. E aí, por ele ter tido experiências diferentes, em um contexto diferente, ele acaba tendo uma visão de mundo diferente da minha, né? E aí, por exemplo, eu dei um exemplo na turma anterior, muito interessante sobre isso. Aqui no Brasil, nós temos uma cultura masculina que é considerada por alguns pensadores como tóxica, né? Como danosa. Como assim? A gente tem uma cultura masculina em que a gente cria uma ideia, uma representação do que é ser homem que é muito engessada, né? E aí, por conta disso, as famílias e as pessoas da sociedade como um todo acabam reprimindo determinados comportamentos dos meninos por dizer que isso não é comportamento de homem. Como se existisse um parâmetro definido do que é ser homem e do que é ser mulher. E que uma coisa não pode estar misturada à outra. Como, por exemplo, aquele famoso discurso de que homem não chora. Ou seja, homem não pode demonstrar fraqueza. Chorar é sinal de fraqueza, não é estar triste, é ser fraco. Nós temos muito fortemente isso na cultura. Chorar é um sinal de fraqueza. E aí o homem não pode ser fraco, porque quem é fraco é a mulher é o sexo frágil. Então quem é fraca é a mulher. Então chorar é coisa de mulher, não é coisa de homem. E aí a gente acaba reprimindo esses meninos, que eles crescem sem conseguir expressar os sofrimentos que eles sentem.
Eles crescem sem conseguir expressar as dores que eles sentem. E aí eles facilmente se endurecem, né? Passam a ter uma grande dificuldade de se expressar, uma grande dificuldade de dizer às outras pessoas que ele não está bem. Muitos, dependendo da sociedade, recorrem ao suicídio, né? Outros entram em depressão. E isso tudo acontece porque a gente reprime o indivíduo, porque aquele comportamento não é considerado como um comportamento masculino. E isso é uma construção cultural, histórica, advinda das experiências de cada um desses povos e das relações sociais, religiosas que eles estabelecem entre eles. Entende? E aí Roque Laraia, ele vai dizer o seguinte: nossa perspectiva cultural, que é a educação do nosso olhar, normalmente está relacionada com o lugar ocupado por nós na sociedade e as relações estabelecidas com os demais. Ou seja, em geral, nós vemos o mundo, a nossa visão de mundo, a forma como a gente enxerga a realidade, enxerga as coisas, vai depender do local em que nós nascemos e da educação que nós recebemos, da posição social que nós ocupamos e das relações que nós estabelecemos com as outras pessoas. Então, o que acontece? Muitas vezes, o local onde você nasce, ao grupo social do qual você faz parte, é que vai fazer com que você tenha um maior acesso, um menor acesso à cultura. As suas condições financeiras também vão determinar se você vai ter maior ou menor acesso à cultura. Eu leio literatura do mundo todo. Se eu estender aqui a mão agora e pegar um livro, que os meus livros estão todos espalhados aqui, eu pego com certeza um livro de algum país do mundo. Peguei aqui Mundos Roubados, de Lord Jones. É literatura nova-zelandense. Literatura da Nova Zelândia, na Oceania. Se eu olhar aqui para o lado, eu estou vendo livros de Yuki Mishima, que é literatura japonesa, Fábio Volo, que é literatura italiana, Garcia Marquez, que se eu não me engano é colombiano, Victor Hugo, que é literatura francesa, Clemente Bata, que é literatura moçambicana, e Carlos Ruiz Zafón, que é literatura espanhola. Então, só aqui ao meu redor tem livros de literatura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países diferentes, 7 culturas diferentes. E aí o que acontece? Isso faz com que eu tenha uma visão da cultura mundial de outros povos muito maior, porque eu estou entrando em contato com a cultura deles o tempo todo, entende? Através da literatura, através do cinema, através de séries de televisão, né? Através da música. E aí o que acontece? Tudo isso são contatos que me é possível por eu estar ocupando uma determinada posição. Eu tenho condições de comprar livros, que não são baratos, e fazem com que nem todas as pessoas tenham acesso. E se nós estamos em uma cidade que não tem bibliotecas públicas, mais difícil é o acesso que as pessoas têm à cultura. E isso vai impactar na forma como você vê o mundo e na forma como você se relaciona com as outras pessoas. Porque a gente, ao ter uma interação muito fraca com outras culturas, ou ter uma interação unicamente com a nossa cultura, vai determinar esse olhar que nós temos, essa perspectiva cultural que nós temos em relação aos demais, né? Então, o modo como vemos o mundo, apreciamos as coisas de forma valorativa e moral, os nossos comportamentos sociais e até a postura corporal são produtos de uma herança cultural. Então a gente observa que os nossos comportamentos,
A forma como a gente fala, a forma como a gente anda, o que a gente diz, o jeito que a gente se comporta, também é uma herança cultural. Então, se vocês verem um menino todo preocupado em mostrar que ele é homem, né? De mostrar excessivamente que ele é masculino, apesar de que isso já está evidente para todos, não há dúvida sobre isso, mas se ele continua insistindo em expor isso e consolidar essa ideia, não é culpa dele. É porque realmente a nossa sociedade impõe de forma coercitiva de que existe um comportamento e existe posturas corporais que são aceitas nas mulheres, mas não são aceitos nos rapazes. E aí o rapaz, para evitar ser mal interpretado, ele tem que fazer toda essa caricatura, entende? Sobre ele mesmo. Talvez ele, num momento relaxado, ele se comporte de uma maneira totalmente diferente, de uma forma mais espontânea, de uma forma mais tranquila, sem necessidade de andar daquela maneira toda tesa, né? Ou então de estar falando sobre determinados assuntos. Na intimidade dele, ele consegue até ser carinhoso, por exemplo, né? Mas ele não consegue ser carinhoso em público, por conta da imagem que ele tem que manter, da imagem que ele tem que preservar dele mesmo. Então, muitas vezes, a forma como a gente se comporta socialmente, a forma como o nosso corpo se comporta socialmente, ou que a gente força o nosso corpo a se comportar, é produto de uma herança cultural, né? É produto de como a sociedade nos vê e como a sociedade espera que nós nos comportemos. E aí a gente tenta se adequar a esse modelo, a esse padrão, a essa forma que a sociedade quer que a gente se comporte. E aí chegamos nesse desencadeamento a um tópico muito importante, dos estudos culturais, que é a visão que um indivíduo tem sobre o outro, né? Por eles terem culturas distintas. É a ideia do nós e a ideia dos outros, né? Nós e os outros. E como nós enxergamos tudo isso, como nós vemos tudo isso, né? Para começo de conversa, existe uma diversidade cultural muito grande. Cada povo, por ter experiências diferentes, por ter relações sociais diferentes, criam culturas diferentes. Nós podemos dizer que para cada povo que existe no mundo, existe uma cultura, né? Que é a cultura criada por aquele povo. E esse conjunto a gente chama de diversidade cultural. Ou seja, diversidade cultural diz respeito às distintas maneiras segundo as quais sociedades e grupos sociais se organizam e se relacionam entre si e com a natureza. Então, cada povo vai ter as suas próprias maneiras de se relacionar. E cada povo vai ter as suas próprias maneiras de se relacionarem com o meio ambiente, com a natureza. Entende? Como, por exemplo, em algumas sociedades, você tem uma relação entre homens e mulheres que é de menor desequilíbrio. E em outras sociedades, onde o desequilíbrio entre relações entre os dois sexos é muito distinto, é muito grande. Como, por exemplo, nas sociedades muçulmanas. Muitas dessas sociedades, as mulheres não têm direitos que as mulheres ocidentais possuem. Mesmo que exista uma desigualdade muito grande de gênero nas sociedades ocidentais, em algumas sociedades muçulmanas, a desigualdade de gênero é ainda maior. Mas por que isso? Porque em cada sociedade você vai ter relações que são estabelecidas de maneiras distintas, né? Porque são maneiras distintas no qual as pessoas se relacionam entre si. E aí isso é que vai formar a diversidade cultural.
essas muitas maneiras de se relacionar uns com os outros e de se relacionar com a natureza. E aí nessa imagem, por exemplo, a gente tem o festival do Holi, né? Ou Festival das Cores, que é realizado na Índia e em outros países vizinhos. Ele é uma festa que acontece entre fevereiro e março e o objetivo é comemorar a chegada da primavera, né? E aí as pessoas chegam às ruas e começam a tirar tinta umas com as outras, né? E aí elas comem, elas dançam, elas bebem pelas ruas e ficam atirando pós coloridos uns nos outros. Aí fica todo mundo colorido, né? Aí mistura com água e vira aquela lambuzeira. Na Tailândia tem uma cultura parecida, tem também um festival em que eles jogam farinha e água uns nos outros. Então eles ficam pelos meios das ruas cantando, dançando, tem bandinhas, tocando marchas, né? E eles ficam atirando água uns nos outros, principalmente com pistolas de água, né? E também jogando farinha, né? Mas esses dois festivais, eles se parecem com o quê? Com o nosso carnaval. A diferença é que são festivais religiosos, né? O Holi é um festival religioso. E aí a gente observa que se parece e ao mesmo tempo é distinto. Entende? Por conta dessas várias maneiras como as pessoas se relacionam entre si e com a natureza, e que vão fazer também, por exemplo, com que elas comemorem determinadas datas de maneiras distintas ou de maneiras parecidas, né? Porém, com significados diferentes, né? O carnaval tem uma outra base tradicional. Mas o Holi, por exemplo, é uma comemoração pela chegada da primavera. Então se parecem em alguns aspectos, mas têm significados distintos. Porém, para além da diversidade, as relações entre as culturas são geralmente marcadas por desigualdade, né? Como quase tudo no nosso mundo. E aí, essa desigualdade é porque as várias culturas elas são distintas entre si. E isso faz com que nem sempre um grupo aceite o outro, né? Ou seja, faz com que nem sempre os interesses e as visões de mundos entrem em harmonia. Pelo contrário, é muito comum que os interesses e as visões entre povos de culturas diferentes façam com que esses povos entrem em tensão, entrem em conflito. E esse conflito ele pode se dar até mais e avançar para além da questão cultural, para além da questão religiosa. Ela também pode ter um fundo econômico e um fundo político. E quando junta dois povos de culturas diferentes, com interesses e visões diferentes, que entram em disputa econômica e política, isso pode criar hierarquização entre os povos e as nações. Pode fazer surgir com que um povo se considere superior ao outro, ou que um povo queira submeter, dominar, controlar outro povo, né? E submeter aqueles povos às suas leis. Rapidinho. Deixa a moto passar. As suas regras, as suas tradições, né? Isso vem acontecendo, por exemplo, no conflito entre muçulmanos e hindus, né? Quando a Índia era colônia inglesa, os hindus e os muçulmanos conviviam no mesmo território, mesmo eles tendo culturas muito distintas umas das outras, né? Mas eles viviam ali no mesmo território sob o domínio dos ingleses, né? Dominados pelos ingleses, que se consideravam superior aos indianos, né? Os britânicos se consideravam superiores aos indianos. E aí o que acontece? Quando a Índia se torna independente, que o Império Britânico
sai da Índia e deixa de controlar a Índia, Mahatma Gandhi, que foi o principal líder que conseguiu a independência indiana, não consegue fazer com que muçulmanos e hindus se harmonizem. Por quê? Os hindus eram maioria, mas os muçulmanos não queriam ser governados pelos hindus. E os hindus também não queriam ser governados pelos muçulmanos. E aí acontece ali o que acontece na maioria dos conflitos étnicos. Um grupo quer submeter a vontade do outro, quer submeter o outro à sua vontade, ou acha que o outro vai querer submetê-lo. Então, por exemplo, não desejar que haja um governo hindu, porque o governo hindu só vai fazer as coisas pelos hindus e vai perseguir, menosprezar, excluir os muçulmanos. Não vai atender às pautas e às causas muçulmanas. Ou os hindus pensarem que um governo muçulmano vai fazer o mesmo com eles. Então existia um conflito. Para resolver esse conflito, Mahatma resolve aconselhar o governo indiano a dividir a Índia em duas áreas: o Paquistão e a Índia. Os muçulmanos, com essa divisão, eles começam a migrar massivamente para o Paquistão. Eles começam a se mudar, as famílias inteiras começam a se mudar para o Paquistão. E pessoas que moravam no Paquistão e que eram de origem hindu começam a migrar para a Índia. Então eles se separam. Porém, algumas regiões da Índia ainda convivem hindus e muçulmanos, de famílias que não quiseram abandonar o território aonde viveram durante muitas gerações. E uma dessas regiões é a Caxemira, que é uma região do norte da Índia. Nessa região vive tanto hindus como muçulmanos. E aí o que acontece? Os muçulmanos da Caxemira se sentem perseguidos pelos governos hindus, né? E aí o Paquistão ele tenta agir dentro dessa região para conseguir fazer com que essa região passe a integrar o território paquistanês e assim os muçulmanos da região da Caxemira vivam dentro de uma nação muçulmana. Só que os hindus que vivem ali e o governo indiano não desejam perder esse território para o Paquistão. Então, o exército indiano também intervém dentro da Caxemira para impedir com que a Caxemira se torne um território anexo ao Paquistão. Então, você tem ali um conflito entre a disputa por um mesmo território entre indianos e paquistaneses, por conta da questão entre muçulmanos e hindus. Esse conflito, que é um conflito étnico, né, por aquela região, e que se baseia pelo fato deles terem culturas diferentes, religiões diferentes, visões de mundo totalmente distintas. Então, o que acontece? Conflitos de interesse podem implicar a luta por um espaço com as quais os grupos sociais se identificam culturalmente. Então, os hindus da Caxemira se consideram pertencentes àquele território. Os muçulmanos da Caxemira se sentem da mesma maneira. Só que não existe uma relação harmônica entre os dois grupos. E aí você tem a disputa dos dois países por aquela região. Um por causa da população muçulmana que existe ali, o outro por conta da população indiana, né, hindu, e também por ser um território indiano, né, um território que oficialmente faz parte do território indiano, não faz parte do território paquistanês. Outro conceito muito importante dos estudos culturais é a ideia de identidade cultural. A identidade cultural é a marca característica de um grupo social, que partilha um ideal, valores, costumes e comportamentos formados ao longo da sua história. Então, o que a gente observa é que vários povos, várias comunidades, elas criam uma identidade, né, vários grupos sociais,
Eles criam uma identidade porque eles reconhecem que eles têm costumes semelhantes, valores semelhantes, uma visão de mundo semelhantes. Então eles criam uma identidade cultural. Como, por exemplo, os ciganos. Os ciganos também eles possuem uma identidade cultural muito própria deles, que está ligada às atividades econômicas que eles exercem, ao estilo de vida que eles têm, às tradições de como as mulheres se vestem e se comportam, a forma como os casamentos são decididos entre eles, né? Que em geral são casamentos arranjados. E aí o que acontece? Eles têm uma unidade cultural entre eles. Dividem os mesmos ideais, valores, costumes e o mesmo comportamento. E isso foi sendo construído ao longo da história da sociedade Rom, que é a sociedade da onde se origina os ciganos. E aí, ao longo da história, foram sendo criadas as tradições, os costumes, os valores dessa comunidade africana, ou desta comunidade cigana, e eles têm uma identidade. Uma identidade, inclusive, que é visível, por exemplo, na forma como as mulheres se vestem. Então, de longe, a gente consegue identificar que é uma moça cigana, que é uma mulher cigana, né? E também a gente consegue perceber isso na forma como eles falam, né? Obrigado, Murilo. Na forma como eles falam. Se você para conversar com um cigano, você pode até não identificar que ele é um homem cigano ao vê-lo na rua. Mas se você senta para conversar com ele, se você para conversar com ele, a forma como ele fala, o sotaque que ele tem, também pode lhe ajudar a reconhecê-lo como parte da cultura cigana, entende? Então eles têm todas essas características do casamento arranjado, das mulheres terem que se vestir com aquele sempre de vestidos, né? Sempre naquele estilo, deles só poderem se casar entre eles, né? O estilo de vida que eles vivem, a forma como eles conduzem os seus negócios e suas atividades econômicas, tudo isso está ligado à cultura deles que foi criada ao longo da história, né? Que eles são descendentes de uma civilização que é chamada de civilização Rom, né? Rapidinho. Que essa civilização, ninguém conhece muito bem a história dela, ela é muito antiga, ela tem milhares de anos de existência, mas se acredita que ela teve origem na Índia, né? E que eles, por serem nômades, né, como os ciganos até muito pouco tempo atrás aqui no Brasil, eram todos nômades também, ficavam viajando de um lugar para outro, né? E essa civilização Rom, por ter essa característica de ser nômade, ela sai da Índia, vai se espalhando pela Ásia até chegar à Europa, e da Europa vem parar aqui na América, né? Então você vê que é uma cultura que tem origem lá na Índia, né? E que vai sofrendo mudanças ao longo do tempo, costumes vão sendo mudados, hábitos vão sendo mudados, tradições, né, comportamentos, até que eles chegam aqui na América com uma certa configuração. E quando eles chegam aqui na América, eles também continuam se transformando. Como, por exemplo, quando eu era menino, ali a parte do bairro da Cidade Nova, tinha um acampamento deles. Eles não moravam em casas e nem tinham carros. Eles moravam em barracos de lona, num terreno enorme que tinha ali no centro da Cidade Nova, né? Naquela época, a Cidade Nova não estava completa, não estava totalmente construída. E aí depois eles começaram ali, naquele mesmo terreno, a construir as casas deles. Hoje a maioria dos ciganos de Serrinha vive em casas de alvenaria, né? Tem carro e tudo mais. E principalmente os meninos vivem muito parecido com nós, né? As meninas que ainda estão muito presas àquela tradição de vestimenta e tudo mais. Mas algumas, inclusive, têm autorização para estudar e tudo mais, e vão para a escola com um fardamento comum.
Mas é muito mais fácil você encontrar um menino cigano estudando do que uma menina cigana, né? Ainda tem muito isso. E aí o que acontece? Então isso é o que a gente chama de identidade cultural. São essas marcas que caracterizam um aspecto de um grupo social, que caracteriza um grupo social. E aí ela pode ser gerada pela troca de conhecimentos entre os membros de um grupo, né? E aí vai se criando uma identidade. E aí a consciência de pertencer a um determinado grupo social, né, acaba aproximando os indivíduos em uma determinada sociedade. Então, quando, por exemplo, a gente se reconhece como parte de um grupo, com um grupo que tem os mesmos valores, os mesmos costumes, o mesmo comportamento, né, a gente isso acaba nos aproximando daqueles indivíduos. Por que as comunidades religiosas, por exemplo, costumam ser tão unidas? Justamente porque eles se reconhecem nas mesmas visões de mundo, os mesmos valores, os mesmos costumes. Então é muito mais fácil você compreender as atitudes, as ações, o comportamento de um irmão de igreja do que você compreender a de uma pessoa que tem uma religião totalmente diferente da sua. Mas por que isso? Porque é diferente da sua. Né? Tem valores, ideais, costumes, comportamentos diferentes e que para você entender você vai ter que se aprofundar e compreender por que a pessoa age daquele jeito, por que a pessoa diz as coisas que diz, por que a pessoa faz escolhas pautadas em tais e tais critérios, né? Mas quando se trata de uma pessoa de sua mesma comunidade religiosa, isso se torna mais fácil, porque as referências são as mesmas, né? E aí isso cria uma consciência de que você pertence àquele grupo, que você faz parte daquele grupo. Isso é bom, né? Isso é construtivo. É onde a gente cria os nossos lugares no mundo. Só que se tem que ter cuidado, né? De não levar isso para um extremo, entende? É sempre necessário se ter cuidado com o que nós chamamos de extremismo. Extremismo cultural, extremismo religioso, extremismo político, né? Que são quando vocês têm uma concepção política, religiosa, cultural extrema. Não, todos os outros estão errados. Só o meu grupo está certo. Isso é perigoso. Né? Foi graças a sentimentos como esse que nós tivemos várias guerras no mundo em que um povo destruiu o outro. Inclusive o Holocausto, que vamos ver aqui mais à frente. O Holocausto, promovido pelos nazistas, que mataram milhões de judeus, eles trancavam os judeus em câmaras de gás e matavam centenas de pessoas sufocadas de uma vez só. Ou então colocavam eles enfileirados em muros e metralhavam essas pessoas. Mas antes disso, deixavam essas pessoas anos trabalhando até a exaustão, até seus corpos serem completamente incapazes de trabalhar. Então eles executavam e jogavam 20, 30, 40, 50 cadáveres num buraco que eles cavavam e depois enterravam, né? Ações tenebrosas, cruéis como o Holocausto, são resultado de extremismos, em que, no caso dos nazistas alemães, eles se consideravam de uma raça superior aos judeus. Então, por isso eles podiam usar os judeus como eles quisessem e também podiam eliminá-los. Né? Exatamente, Murilo. E também podiam eliminá-los. Então é de extrema importância a identidade cultural, mas a gente não pode deixar que isso vá para extremos que leve à violência, à intolerância, ao preconceito, ao racismo. Isso a gente sempre tem que combater, né? Inclusive, a palavra tolerância não é a melhor palavra que a gente deve usar. Porque tolerar significa que eu não gosto. Por mim não existiria. Mas
eu deixo que exista. E esse discurso está errado. O discurso correto é o de respeito. Eu tenho o direito de existir. E ele também tem o mesmo direito de existir. Eu tenho direito a ter a minha cultura, as minhas crenças, os meus valores, os meus comportamentos, os meus costumes. E o outro tem direito a ter os seus valores, comportamentos, costumes e sua visão de mundo também. Então não é o discurso da tolerância, porque tolerar significa dizer que se você pudesse, aquilo não existiria. Entende? Quer dizer, o preconceito está ali, ele só está camuflado. Né? O ódio está ali, ele só está camuflado, você só está fingindo que aceita, você só está fingindo que não se importa. Isso é tolerar. Entende? O que a gente tem que fazer é respeitar. Reconhecer que todos têm os mesmos direitos. E que do mesmo jeito que você está hoje num grupo que domina outro, no futuro você pode estar no grupo contrário, no grupo dos dominados. Né? Quem é dominante, um dia pode se tornar dominado. E aí as mesmas coisas que o seu grupo fez contra aquelas pessoas no passado, elas podem voltar a fazer com vocês no momento atual. Então, é de extrema importância para o seu reconhecimento social e político de um grupo assentar-se em ideais e representações sociais. Ou seja, para um grupo, a identidade cultural ela é de extrema importância. E por que ela é de extrema importância? Porque ao ter ideias e representações sociais comuns àquele grupo, ele consegue ter reconhecimento social e reconhecimento político mais facilmente. Então a identidade cultural costuma ser muito importante para determinados grupos, né? Sobretudo para determinados grupos oprimidos, determinados grupos que têm menos representatividade dentro da sociedade. E aí o que acontece? É a partir da nossa identidade cultural que a gente acaba criando a ideia de eu, nós e outros. Né? A ideia de que somos distintos, existem pessoas diferentes de mim, pessoas semelhantes de mim, né? E aí eu estabeleço fronteiras que separam uma coisa da outra. Então, só que esse é o problema. A forma como fazemos, né, essa identidade cultural e construímos essa ideia de eu, nós e outros, ela põe em evidência fronteiras sociais ligadas entre classes socioeconômicas, étnicas, de gênero, né, e outros fatores. Então, quando eu enfatizo demais esse aspecto do eu, do nós e dos outros, a gente acaba criando essas fronteiras, né, essas diferenças culturais muito fortes, né, dessas identidades de comportamento e tudo mais. E isso pode, por exemplo, criar fronteira entre as classes sociais dentro de uma mesma sociedade. Na forma como os pobres se comportam e veem o mundo, e a forma como as elites se comportam e veem o mundo. A gente vê que existe uma fronteira entre ricos e pobres, e muitas vezes essa fronteira se divide justamente nessas questões culturais, dessa identidade cultural que esses grupos criam entre si, né? E acabam estabelecendo esses limites. Então, por meio desses e de muitos elementos combinados, a gente acaba identificando quem é semelhante a nós e quem é diferente, que é o que a gente chama de os outros, né? E aí essa diferenciação pode criar e dar origem a tendências etnocêntricas, né? De você achar que seu grupo é superior aos demais, de você considerar que a sua cultura é superior às demais. E aí essas diferenças, né? Essa visão de eu, nós e os outros, essa visão que dá origem à visão etnocêntrica, vai abrir espaço para o que nós chamamos de teorias sociais racistas,
né? Vimos um pouquinho disso, né, do racismo científico, no capítulo 2, né, nos nossos estudos sobre desigualdade. E aí o que acontece? Quando uma manifestação de incompreensão da cultura e das diferenças do outro se torna extrema, isso abre espaço para o racismo, para o preconceito, para o etnocentrismo e para uma série de práticas que são extremamente danosas. E uma delas é essas teorias que vão surgir no século XIX. O que foi que aconteceu? Ali no século XIX, nós estávamos tendo o período do neocolonialismo, né? O que ia a formação do que a gente chama de imperialismo, né? E aí, naquele momento, algumas teorias racistas tomaram a forma de teorias sociais. Aquilo que eu expliquei para vocês, de você utilizar a ciência para justificar o eurocentrismo, usar a ciência para justificar o preconceito e o racismo, né? E aí essas teorias racistas, elas começam a tomar forma de teorias científicas, de teorias sociais, né? E aí essas teorias, elas têm origem justamente porque procuravam justificações imediatas sobre a realidade social e política. Então a realidade social e política criada pelos europeus era uma realidade de diferenças entre grupos étnicos diferentes, em que o grupo étnico europeu dominava outros grupos étnicos na África, na Ásia, na Europa também e na América. E você tentava criar uma teoria que justificasse essa dominação e o preconceito, o racismo que existia contra esses grupos dominados. E aí se começa a criar teorias sociais que dessem uma justificativa, um caráter cientificista e que servisse de justificação para as práticas racistas e de dominação dos povos europeus. E aí o que acontece? Essas teorias acabavam desobrigando esses grupos dominantes a tratarem, por exemplo, os indígenas e os negros escravizados, né, como humanos. Aqui no Brasil, por exemplo, os escravos não eram tratados como seres humanos. Quando eles eram castigados das formas mais brutais, como, por exemplo, essa pintura do Jacques Etienne Arago, não sei se a pronúncia do nome é essa, mas você vê a violência com a qual os escravos eram castigados, amordaçados, colocados em coleiras de ferro, né? Imagine a dor que era para colocar essa coleira, ser soldada, martelada no pescoço, né? Para que você pudesse prender o indivíduo quando ele não fizesse aquilo que você queria, ou quando ele desobedecesse a sua autoridade, né? Então, as teorias racistas que foram criadas no século XIX, elas serviam como justificativa para que os europeus não precisassem tratar essas pessoas como pessoas, para que eles não precisassem tratar essas pessoas como seres humanos, porque essas teorias desumanizavam essas pessoas. E se eles não são humanos, se eles não são iguais a nós, esse é o pensamento. Se eles não são iguais a nós, então eles não têm os mesmos direitos. Então eu posso fazer com ele o que eu quiser. Eles não são semelhantes, eles são inferiores. E é a partir dessa ideia que a Europa vai justificar a invasão da África, a invasão da Ásia, a invasão da Oceania, a escravização dos povos africanos, a escravização dos povos indígenas, o genocídio, a eliminação, a morte de milhões de nativos em vários países do mundo, porque simplesmente eles não consideravam essas pessoas como semelhantes, não consideravam essas pessoas como seres humanos, mas sim como indivíduos inferiores, como seres inferiores a eles. E aí eles se sentiam no direito de fazerem todas essas coisas.
E aí eu trago duas imagens do mesmo período, diferença só de 2 anos entre uma imagem e outra, que mostra a relação entre indianos e britânicos na Índia. A Índia ela foi durante muito tempo parte do Império Britânico, e os indianos, sobretudo os indianos pobres, eram vistos pelos britânicos como inferiores. No caso, nessa visão se estendia a todos os indianos como inferiores, mesmo os líderes políticos da Índia, né? Os Marajás, que eram os príncipes indianos, os britânicos os consideravam como inferiores. Mas quando se tratava da população pobre, era ainda pior. Eles eram tratados como empregados, como serviçais e como pessoas inferiores ao mesmo tempo. E aí você vê, por exemplo, que enquanto os europeus andavam de rickshaw, que é como se chama na China esse carrinho que vocês estão vendo aí, rickshaw, eles ficavam confortáveis, os britânicos ficavam confortavelmente em seus rickshaws, que eram puxados pelos indianos. E aí o indiano tinha que andar pelo meio da rua correndo, puxando o britânico que eles estivessem transportando, né? Esse era o tratamento dado aos funcionários, era dado dos indianos pelos funcionários britânicos, né? Por aquelas pessoas que tinham ido saíram do Reino Unido para irem para a Índia para ocuparem os cargos administrativos do Império Romano, ou do Império Britânico na Índia. E aí a outra imagem é ainda pior. É uma situação ainda mais humilhante, em que uma mulher indiana carrega um homem britânico, um colonizador, nas costas, né? Isso em Bengala Ocidental, que fica na Índia também, 2 anos antes da primeira imagem. Então a gente observa que a visão que os britânicos tinham dos indianos era de um povo de uma cultura inferior e que poderiam ser explorados, dominados e submetidos a situações de humilhação e de extrema precariedade, porque estavam abaixo deles. Entendem? E aí, as teorias racistas, elas vão ter desdobramentos políticos entre as nações também no século XX. Até hoje existe muito preconceito de um grupo étnico em relação ao outro. E em diversos momentos, a adesão, principalmente dos brancos, a essas ideias, né, a essas teorias sociais racistas, né, e que acaba dificultando a aceitação de que existe uma diversidade étnica, de que existe uma diversidade cultural, né, que tem que ser respeitada, que é tão preciosa quanto a própria cultura dos povos brancos, né, e que ratifica a ideia de que o outro não branco é ameaçador, estranho, estrangeiro e diferente. Ou seja, por eles aderirem às ideias racistas, eles não reconhecem essa diversidade étnica como legítima, como preciosa, como necessária de respeito. E veem esses indivíduos não brancos como ameaçadores, como estranhos, como os estrangeiros e como diferentes. E isso tem acontecido até hoje, até nos dias de hoje. Por exemplo, após o atentado do 11 de setembro de 2001, em que três aviões foram sequestrados e lançados sobre os Estados Unidos, um sobre o Pentágono e 2 sobre o World Trade Center, que são as torres gêmeas em Nova York, os estadunidenses eles criaram no seu imaginário, né, principalmente alimentado pela mídia de lá e pelos políticos de lá, a imagem do muçulmano como uma ameaça. Então, hoje nos Estados Unidos, um muçulmano ele é alvo de preconceito.
ele é alvo de segregação, ele é alvo de medo. As pessoas sentem medos deles, entende? E aí isso acontece justamente porque você começa a ver o indivíduo como ameaçador, como estranho, né? Nesse caso do exemplo, por conta de um trauma criado por um atentado terrorista, né? Mas a partir daí, os Estados Unidos entram num frenesi de que todo muçulmano passa a ser visto como um terrorista em potencial. Como se todo muçulmano fosse automaticamente um terrorista. Ou alguém propenso a se tornar um terrorista. Como um inimigo da nação estadunidense. Então você vê que é uma teoria que vai sendo construída, que é uma teoria racista. Que se baseia no quê? Como muitos grupos terroristas estão nas regiões onde a maioria é muçulmana, logo todos os muçulmanos são inclinados ao terrorismo. Essa é a simplificação que se faz. E aí, isso é uma coisa que os americanos têm feito, mas que eles não estão olhando para o passado deles. Porque existiram vários grupos terroristas nos Estados Unidos que eram grupos que atacavam, matavam e lixavam ex-escravos, né? Eu nunca aprendi a falar o nome corretamente, né? É alguma coisa parecida com Ku Klux Klan. É um nome mais complexo que isso. E ali pode ser representado como um grupo terrorista. Porque eles promoviam terror e violência contra os escravos libertos, que também eram estadunidenses, né? Então o terrorismo não é algo que acontece só nos países de origem muçulmana. Acontece em vários países do mundo com culturas étnicas diferentes. E terrorismo e etnia não estão ligados diretamente. Não são coisas automáticas. Se você é de uma etnia, você é terrorista ou propenso a se tornar terrorista. Entende? E aí esses discursos, eles estão muito presentes na nossa história também, né? Essas teorias racistas, elas defendiam coisas como: os negros eram naturalmente mais fortes do que os brancos e, portanto, forjados para o trabalho braçal. Essa era uma ideia que os europeus utilizavam para justificar a escravização dos negros africanos. Eles diziam que os africanos eram fortes, eram musculosos e, portanto, eram aptos a trabalharem no trabalho braçal, num trabalho que usasse muita força física, num trabalho mais cansativo, mais exaustivo, porque eles biologicamente foram forjados para esse tipo de trabalho. O homem branco não. O homem branco, ele é mais sensível, o homem branco é menos forte, ele foi forjado para o trabalho intelectual, para o comando. Então seria natural que os brancos comandassem e os negros trabalhassem. É uma teoria racista. É uma teoria para justificar por que é que eles escravizavam os negros. Mas que é incondizente com a realidade. Outra afirmação: os negros escravizados não seriam humanos, mas uma sub-raça. E por esse motivo não teriam direitos como os brancos. Era outra teoria que eles utilizavam para justificar a segregação racial e a escravização dos povos negros. A escravização e também a dominação dos povos negros. Colocá-los como uma raça inferior ou como uma sub-raça, né? E por ser uma sub-raça inferior, não teria o direito às mesmas coisas, ao acesso às mesmas coisas. E aí as teorias racistas, elas desempenham o papel de ideologias que têm em sua finalidade política e econômica, porque quase sempre elas são criadas
para legitimar uma forma de organização política e uma forma de organização econômica. Então, esses exemplos que eu acabei de dar das explicações de por que existe a escravidão era também com a finalidade de você justificar o modo de produção brasileiro, que era um modo de produção capitalista baseado no trabalho escravo. Então, para justificar a política brasileira colonialista e para justificar a política econômica colonialista no Brasil, se utiliza essas teorias racistas. Mas, principalmente, essas teorias têm a dominação, o controle e a subordinação de indivíduos e de grupos sociais, né, como suas finalidades. Então, a finalidade de legitimar um determinado sistema político, de legitimar um determinado sistema econômico, de explicar por que é que um grupo de brancos domina um grupo de negros, manter esses negros sob controle, como na imagem anterior, né, em que eles estão no pelourinho. Pelourinho é o nome dessa estaca de madeira que era colocada no meio da praça para castigar os escravos, né? Então, para justificar o controle e a dominação de um grupo sobre outro, e a subordinação que um indivíduo tem que ter em relação ao outro. Então, as teorias racistas, elas surgem justamente para dar justificativa ao que é injustificável. Tentar explicar o que não é explicável. Tornar sensato o que não é sensato. Entende? Por isso precisa ser combatido. E quando a sensação de pertencimento, né, uma outra coisa que as teorias sociais racistas têm relação é quando a sensação de pertencimento, como por exemplo o sentimento de nacionalismo, ele se torna exagerado, né, ele acaba também criando várias formas de violência. Então, além das teorias racistas, né, das teorias sociais racistas, quando o sentimento de nacionalidade, o sentimento de que eu faço parte de um grupo, quando isso se torna muito forte, se torna exagerado, você acaba tendo violência entre grupos, né? E aí é um problema também que precisa ser combatido e que acaba dando origem, por exemplo, à xenofobia. Quando um indivíduo tem um sentimento nacionalista muito forte, ele começa a ver os estrangeiros como inimigos, como estranhos, como alguém indesejável, alguém que não deveria estar no país dele. E isso a gente chama de xenofobia, né? E aí um exemplo que vem acontecendo é a questão da imigração na Europa. No ano de 2011, por exemplo, quando começou a guerra civil na Síria, um grande número de sírios começaram a migrar da Europa, da Síria em direção à Europa, né? Não somente sírios, mas também africanos. Esse navio, por exemplo, você tem tanto imigrantes sírios como imigrantes do norte da África e de outras regiões da África tentando entrar na Europa. Você vê que é um barco, né, um barco movido a motor, tentando fazer a viagem entre o mar Mediterrâneo em direção à Europa. E quando eles chegam à Europa, muitos deles não têm permissão para entrar em território europeu. E se conseguem permissão para permanecer na Europa, muitas vezes são vítimas de preconceito, de perseguição, de estupro, de assassinato, de violência física, de violência moral, de violência psicológica, por conta de pessoas que têm o sentimento de xenofobia, de ódio, de medo, de raiva contra os estrangeiros, contra povos diferentes e que representantes desses povos vêm ocupar o mesmo país onde ele vive. E um outro exemplo é os campos de concentração. Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma imagem de Auschwitz, que acho que a pronúncia é essa.
foi um campo de concentração criado pelo exército nazista, pelo governo nazista, melhor dizendo. E nesse campo de concentração, eles concentravam as pessoas que o partido nazista consideravam como indesejáveis, né? Judeus, negros, homossexuais, deficientes físicos, né? Todas essas pessoas eram aprisionadas nesses campos de concentração e eram obrigadas a fazer trabalho forçado. E quando elas ficavam em um estado de penúria, de fome e de esgotamento físico em que deixasse de ser útil para esse trabalho forçado, eles eram executados. Eram eliminados em câmaras de gás, eram eliminados em execuções de fuzilamento. E depois eram enterrados em covas rasas, né? Então aqui a gente tem um outro exemplo de quando esses sentimentos de diferenças entre um grupo étnico e outro, entre um grupo cultural e outro, se torna exagerado, se torna exacerbado, né? Quando as pessoas começam a ver o seu grupo como superior às demais, a gente pode ter casos extremos de violência, como a xenofobia e os campos de concentração, que não aconteceram só na Alemanha. Esse é só o exemplo mais clássico. Existiram campos de concentrações em vários lugares do mundo, para grupos diferentes, né, sobre lógicas diferentes. Inclusive, houve campos de concentração no Brasil também, aqui no Nordeste. Durante o período de secas, muitas pessoas abandonavam o interior em direção à capital. E aí, em algumas capitais do Nordeste, acho que uma delas foi o Ceará, a capital do Ceará, se construíam campos onde eram colocados esses imigrantes, esses retirantes. E aí aquelas pessoas eram todas reunidas e amontoadas num lugar só, muitas vezes sem alimentação adequada, sem um banheiro adequado, sem água adequada. E aí elas começavam a adoecer, elas começavam a morrer ali dentro, não podiam circular pelo resto da cidade, entende? Que o objetivo era não haver mendigos na cidade, pelo meio da cidade, pessoas mendigando em mendicância. E eles eram aprisionados nesses campos, né, para que eles não ficassem visíveis para o resto da sociedade. E se algum morria, era enterrado ali mesmo em covas rasas. Quando o período da seca acabava, eles mandavam essas pessoas de volta para o lugar de onde elas vieram. Então, até mesmo no Brasil, houve campos de concentração, né? Só que sobre uma lógica diferente, mas do mesmo jeito, baseado nessa ideia de nós e eles, né? Nós e os outros. E a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade à discussão.